Está começando Aquecimento Papo Veloz. Antes do fim de semana de corridas, a gente analisa o que tem de mais importante. Papo Veloz. Apresentação: Eric von Draxler. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando aqui mais um aquecimento do programa Papo Veloz. Agora sim está muito bom. Você que acompanha aqui o nosso programa, obviamente, no YouTube, no Você Tubo, enfim, e também, claro, na Prime News FM 92.6 MHz na Baixada Santista. Papo Veloz. Que legal! Que às vezes eu esqueço minha fala, mas o que eu não esqueço, obviamente, é que tem que ter as nossas redes sociais, @PGM Papo Veloz, Instagram, Facebook, Twitter, todo lugar que tá. E também as redes sociais da Prime News FM, @Prime News FM, né? Também todas as redes sociais também, no Instagram, no YouTube, enfim. E, claro, acompanha aqui o nosso programa aqui, né? A gente sempre deixa aqui o nosso programa aqui, né? Já dei nossos arrobas, @PGM Papo Veloz, @Prime News FM. E começando aqui o nosso final de semana de muitas atividades no esporte motor, né? Porque, olha só, pessoas, deixa eu chamar o Rodrigo, né? Vamos chamar o Rodrigo aqui, primeiramente. Eu não sei se estou esquecendo alguma coisa, mas vamos chamar o Rodrigo aqui, que, assim, já tá ficando uma coisa muito recorrente aqui no programa, porque a gente já, nesse mês, estamos em junho ainda, e já vamos para a terceira corrida de 24 horas. Quem é que aguenta? Eu aguento. Então tá bom. Eu não aguento é ficar rouco na hora do programa começar. Parabéns. Vou começar a gravar o programa de manhã. Aí eu gravo e faço a montagem, porque não é possível. Enfim, Eric, boa noite pra você. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Boa noite a todos os nossos seguidores. Em meio a rumores, tretas e migués, a Fórmula 1 vai pra Áustria pra pegar o touro à unha. Nossa. Já foi melhor essa piadinha, mas tudo bem, vamos lá. Mas só que a gente vai falar de Fórmula agora, não. Não quero falar de Fórmula agora. Eu por mim não falar nunca mais, mas tem que falar, né? Enfim, pessoas, vamos começar aqui o nosso programa, né? Bora aquecer, rapaziada. Boa noite, Carlos Fonseca. Boa noite, Vanessa Virela, né? Sim, tem que ter. Eu pensei, o que eu vou fazer dessa vez, né? Qual é a cena que eu vou fazer na entrada, né? Teve um dia aqui, porque assim, teve uma. Não sei se eu comentei aqui na rádio, eu comentei ter comentado no pós-rádio. Mas assim, teve uma vez que eu tava fazendo essa entradinha aqui, programa para aquecimento, a apresentação, Eric von Draxler, eu dublei, só que eu dublei xingando. Não vou falar o xingamento qual foi aqui na rádio, obviamente, né? Mas quem me conhece dos tempos de boteco já sabe o que foi, né? Enfim, Rodrigo, boa noite, Leandro Fausto também. Boa noite, estamos aqui começando a nossa live. E tem mais bonequinhos aqui no cenário aqui, tem umas coisinhas aqui também aqui, né? Se você quiser, tem vários bonequinhos aqui de biscuit, né? Que se você tiver interesse em algum deles, ou quiser outro a sua escolha, você entra em contato no Instagram, @JanaiRimura, tá até aparecendo aqui, @JanaiRimura, está aparecendo aqui no tablet ali do falecido. Rodrigo, vamos começar o programa. Eu estou com medo. Janai acabou de virar uma taça de vinho, eu estou com medo. Senta que lá vem a história. Não, senta que lá vem a história não, cara. Senta que lá vem a história, depende. Depende do que você falar por senta que lá vem a história, porque corrida de 24 horas quase sempre é uma história. Endurance. Ainda mais, Rodrigo, quando são 24 horas de um dos circuitos mais mitológicos, né? Que é o circuito de Spa-Francorchamps, né, que é essa configuração atual que tem 7.004 metros de pura ignorância e inclusão digital gritaria, né? Sabe, nesse circuito, a única coisa que eu teria
porque eu não teria, se eu fosse o construtor de Spa, você lembra como era a Buzz Stop? Sim. Eu daria um jeito de continuar com a Buzz Stop. Um pouco mais antes, um pouco depois. Como eles abriram muita área para direita, para poder servir de área de escape, algum jeito ali. Nem que fosse só a primeira perna da Buzz Stop, mas continuando. Rodrigo, é porque o problema é que assim, o lance da antiga Buzz Stop é que o que acontece? A pista, ela ficava, a reta, o grid de largada, ele ficava numa curva. Sim. Da quinta fila pra trás, já era curva, você não enxergava. Você só enxergava o semáforo. Tanto que não tinha um só semáforo, tinham dois. Tinha um pra quem enxergava a curva. É que aí eu não vou fazer isso, não vai mudar em nada. Teria que pegar o circuito antigo, colocar no mapa, ver a topologia, pra saber se daria pra fazer essa ideia. Mas enfim, o que importa é que Spa-Francorchamps tá de pé. Se a Fórmula 1 não gosta, o problema é da Fórmula 1, porque teremos 24 horas de Spa-Francorchamps. Já tivemos Le Mans, já tivemos Nürburgring e agora Spa-Francorchamps. Sou a favor de que alguém invente uma pra semana que vem. A semana que vem já é julho. Semana que vem é julho, esquece. E não dá pra fazer antes, porque antes já tem o preparativo pra Le Mans. Enfim, Eric, o que importa... Eu não sei se eu deveria fazer essa piada, mas considerando que aqui é o Papo Veloz, que o meu histórico profissional foi calcado no meio de muita trollagem, e que quem tá apresentando é o Eric, eu posso fazer essa zoeira. Quando não tem bope maldoso, a McLaren detona. Eu não entendi a piada, mas tudo bem. Deixa quieto, depois eu falo contigo sobre a piada. Não é piada, na verdade são rumores. Enfim, pole para a McLaren, primeira pole da McLaren na história da prova. A McLaren não tem nenhuma grande jornada na corrida histórica, assim. Bem menos do que outras montadoras tradicionais. Mas a McLaren consegue a sua primeira pole com um carro 59 da equipe Garage 59. Garagem 59. Aí Rodrigo falou pra se exibir no inglês. Sim. Porque nós somos melhores que os europeus. A gente fala vários idiomas. Aquelas porra não falam nada. Joseph Loke. A gente fala português, inglês e várias bostas. Exatamente. Benjamin Gutsch, Joseph Loke e... Eu deixei pra falar esse nome por último, Eric, é um nome muito subestimado dentro do Gran Turismo. Marvin Kirchhofer. Sabe por que ele é subestimado? Porque ele começou nos eSports. Então, pra variar, a cambada que não tem o Tico e o Teco gosta de falar dele como sendo um piloto fraco. Porque, veio dos eSports, é Nutella, é Enzo. Ué, mas vem cá, mas tudo bem, ele começou correndo lá vou eu. Que diferença faz se ele começou correndo no GP2? Saudades. Se ele começou correndo no GP2 e fora do GP2 ele mandou bem. Qual é a diferença que faz? É que pro povo que não tem o Tico e o Teco, você tem que começar no kart, essas bobeiras todas, sabe? Desse povo incapaz de ver capacidade nos outros que não seja, Fórmula 1. Cara, olha só, é por isso, Rodrigo, é isso que eu falo. Cara, assim, estamos na rádio, eu sei, não é bom falar isso, mas não adianta. Cara, tudo é bom na vida, Eric. O problema é o fã-clube. O problema é o fã-clube das coisas. Não, eu sei. Tudo é legal. Assim, é o que eu... Não, é outra coisa que eu quero falar. Quase que tudo, né? Que a pessoa... Que assim, que eu vejo... Eu sempre falo isso. Todo mundo tem preconceito. Eu tenho preconceito com gente burra. Eu também. Gente estúpida. Porque assim, a pessoa é burra... Assim, não digo que a pessoa é ignorante, que a pessoa não tem estudo. Não, a pessoa que é burra, que ela tem a opção de ser burra.
Eu odeio esse tipo de gente. Eu odeio. Por que eu tô falando isso? Porque, cara, porque o piloto começando os esportes e não pode ser piloto. Ih, daí? Como é que é? Só não é fogo na bomba, é fogo no motor. Cara, Enfim, não faz sentido. tivemos um Isso, cara, acidente grave na prova. Eu só não lembro qual foi o piloto que bateu. Deixa eu ver se eu acho. Vamos procurar. Deixa eu procurar. Vou procurar. Eu compartilhei isso no meu... No meu não. No stories do programa lá no Instagram. Tem o post. Eu quero ver qual foi o número do carro que bateu nos treinos. Foi uma pancada muito feia. Carro número 34. Vamos procurar aqui na lista. Tá a fim de dar um help pra mim, Eric? Vamos ver. Opa, achei o Carro primeiro. 34. Achei. Ainda conseguiu. O Henrique Chaves. Tava no controle, veio da Blanchimont, enfiou o carro na pancada. Aliás, não foi na saída da Blanchimont, não. Perdão, foi na saída da Les Fanes. Na segunda perna do S ali, da Les Fanes. Lefané, na verdade. Nossa! Da Lefané. Foi assim? E buf no muro. Uma batida bem feia. Foi onde o Raikkonen rodou naquela corrida de 2008. Onde ele rodou, Lembro não onde mais ele ou bateu. Sim. Naquela disputa com o Hamilton. Kim Ribeiro, boa noite pra você, Kim Ribeiro. Boa noite, seja bem-vindo, né? Se é a primeira vez, se é a sua primeira vez aqui, Kim Ribeiro, seja bem-vindo. Eric, né? Oi. Matheus Góes, boa noite, garantido e caprichado. Vai tremer, o chão vai tremer. Só isso que eu tenho a dizer. Eric, vamos lá. Vamos para a posição dos brazucas? Ó, primeiro os Solta. 5 primeiros. A gente sempre fala os 5 primeiros. Vamos lá. Primeira posição, então, para McLaren. Joseph Lowe, Marvin Kirchhofer e Benjamin Gutt. Segunda posição para WRT, que é sempre a WRT, né? Dries Van Thor, Sheldon Van der Linde e Mark Whitman, no carro 31. Aí, terceira colocação é para Porsche. Não sei se tem alguma coisa a ver com o Michael, com o Ralph, ou se é só coincidência. O nome da equipe, CLRT Schumacher. Ou se é só uma homenagem. Ayrton Gilven, Lauren Heinrich e Klaus Bachler. Trio fortíssimo. Quarta colocação, Mercedes. Lucas O Stoll, time é Júlio francês, Gounod Rodrigo. e Fabian Schiller, da equipe Get Speed. Rodrigo, o time desses times é francês. Sim, Então não tem nenhuma. Então, teoricamente, pode tem ser uma relação homenagem. Por isso eu tô falando. Eles não devem ter uma não faço a relação menor ideia também. diretamente com o Michael nem com o Ralph, né? Quinta colocação, Maru Engel, Matteo Cairoli e Lucas Auer, também da Mercedes, da equipe Manfilter. Esses são os 5 primeiros. Bom, 4 montadoras diferentes, você vê o nível da prova aí. Aí agora a gente tem que começar a achar os brazucas. São 5 na prova. Eu tô indo devagarinho para poder ver todos eles, para eu lembrar todos eles. Achei o primeiro, 16º. Augusto Farfus, Jesse Krohn e Rafael Martiello. O mesmo carro, o mesmo trio, a mesma pintura, o mesmo número, a mesma equipe que ganharam em Nürburgring. Tudo igual. Carro 98 da Rowe e o mesmo trio, BMW M4. E de novo largando abaixo do top 15, tal qual em Nürburgring. Dá pra sonhar. Lembrando que só tivemos uma vitória brazuca em Spa-Francorchamps. Tempo pro público descobrir. Vou falar agora. Parafraseando o Raul Gil. Tempo para os ouvintes. Enquanto isso, Rodrigo, você mencionou o... Vamos pros próximos, calma. O carro 33 fazendo a pole da Gold? Calma. Ah, tá. Deixa eu primeiro pegar os brazucas. Aí depois a gente volta pras categorias. É que eu já tô no andamento dos
dos Brazucas. Quem é o outro Brazuca? É que eu não sei a posição deles, mas vamos ver. Vou ter que procurar um por um. A gente tem que achar o Sérgio Sete Câmara, Marcelo Tomazoni, Pedro Ibrahim e Custódio Toledo. Já passamos de 28º, eles estão mal no grid. Uma pena. Vamos ver. Queridos ouvintes, nós estamos ao vivo procurando isso na lista, numa lista de muitos pilotos, tá? Isso faz parte. Faz parte nessa lista. Ó, Pedro Ibrahim, 43º na Silver, na categoria Silver, mas 43º no geral. Ele, o James Kellett, Charles Clark e Maxime Osten, com uma BMW. A gente vai seguindo mais pra baixo. Cadê? Aqui, Rodrigo, olha só, de BR aqui, deixa eu confirmar São aqui com 5 você. BRs, Eric. Tá, é o Farfus. O Farfus já falou? Pedro Ibrahim, já falei. Tomazoni. Marcelo Tomazoni. No carro 15. O Sérgio Sete Câmara Câmara e o Toledo. O Sérgio Sete Câmara e o Custódio Toledo, é. Isso. Sete Tomazoni. Câmara no carro 11 e o Toledo no 70. Tomazoni, 59º. Da BMW também, da equipe Secato Racing. Ele, Frederico Malveste, Felipe Diomini e Conor De Felipe. Bom trio. Qual outro você falou? O Toledo. Toledo 65, posição 65, na Ferrari da F Corse. Custódio Toledo, Blake McDonald, Ricardo Agostini e Matthew Bell. Ele é da categoria Pro AM. Tomazoni já falou, Pedro Ibrahim já falou. Só falta o Sete Câmara, achei. 68 a posição 11. dele. Também da Pro AM. Um Aston Martin da equipe Continue. Frederico Jussé, Bernardo Souza, Sebastião Álvares e Sérgio Sete Câmara. Agora a gente tem que procurar a mulherada. A Jessica Hawkins eu achei. Posição 70. Na Aston Martin, da equipe Continue também. Alexandre Leroy, Rodrigo Almeida, Antoine Poti e Jessica Hawkins. Deixa eu ver se este cara é homem ou mulher. Stefani é homem. Então esquece. Rodrigo, lembrando que as aerodamas não vão correr. Uhum. Quero falar que também carro 46, a gente tem que mencionar, obviamente, também tem que mencionar. Valentino Rossi, sim. Valentino Rossi. Mencionar que o carro 81 não vai correr. Dan Arrow, Renato Sarikov, Gabriele Piana e Marvin Dist, da categoria bronze, com uma Mercedes, da equipe Winward, já está como DNS no grid. Então teremos 74 carros no grid. Agora sim a gente vai passar as outras categorias, Eric. Vamos lá, começando com a Gold primeiro. Como você tinha falado, posição 14, a pole da equipe Verstappen. Da equipe Verstappen.com, que vai correr no Aston Martin. Thierry Vermelho. Número 33. Equipe Mucavo. Pera. Verstappen correndo com Aston Martin. Não é o Verstappen que vai correr, tá? Não, eu entendi. Significa. Significa pra caramba, Rodrigo. Chris Luhan e Harry King, o trio pole na categoria Gold. Vamos lá, pole na Silver. Na Silver, posição 21. Carro 42 com Gerald Waberski, William Moore e Max Jansen da Century Motorsport, que vai correr com BMW. Uma posição atrás do Voss, inclusive, tá? Aí, bronze, posição 29, carro 66 da Trezor Attempto Racing, que vai correr com um Audi, pilotado por Alexei Nessov, Andrei Mukovos, Max Hofer e Dylan Pereira. E na categoria Pro AM, a Pro AM 61, posição 61. Posição 61.
Porsche 911 da AV Racing by Car Collection Motorsports, pilotados por Noam Abramczyk, Mathieu Detry, Fabien Duffier e Bo Yuan. Da Pro M tem 1, 2, 3, 7. 4, 5, 7. 6, 7 carros para essa corrida. No circuito de 7.004 metros, sabe qual é o recorde entre os GTs, Eric? É do... Foi disputado esse ano, inclusive, na prova do International GT Open. É da McLaren. 2:15.264 com James Kell. Esse é o recorde oficial. Deixa eu te falar, são 21 pros, tá? São 21 pros, 12 golds, 17 silver, 18 bronze, incluindo o que não vai correr, o carro 81, e 7 Pro M. 74. E o carro que o Henrique Chaves bateu, voltou pro grid e vai correr a prova. Vão ter trabalho para arrumar, mas... É isso. Eita. Largada 11 da manhã, a gente vai falar depois na agenda ainda. Isso. Mas teremos muito mais. Só para concluir o assunto Endurance, Eric, só para te dizer que os rumores, as outras montadoras, todas, quase, Toyota, Porsche, Alpine, BMW e Aston Martin, exigiram que a ACO faça uma revisão do balanço de performance, porque eles, segundo as declarações, eles têm os argumentos de que a Ferrari foi beneficiada quando deveria ter perdido um pouco mais de balanço a performance, porque com um carro muito pesado e com o ganho limitado, ainda assim foi o carro mais rápido com sobras. Então eles querem uma investigação. Balanço de performance é dose. Aí eu falei, essa aí, não vou comprar essa história de cara. Tem que se investigar, tem que ver se a Ferrari realmente fez um carro que é muito rápido, se eles acertaram a mão no projeto. Mas não ia perder a oportunidade de tirar sarro do Eric Von Draxler, né? Que é ferrarista, fanático, mas não é burro. Rodrigo, é que nem eu... Não faça perguntas, Rodrigo. Não faça perguntas. Mas a Aline tá aqui pra isso. Vamos lá. Rapidamente pro próximo assunto, né? Que a gente continua falando de carro com o número na porta, mas do lado de cá do Oceano Atlântico. NASCAR. Vamos lá, a NASCAR chega no oval de Atlanta, esse oval sensacional de 1,5 milha, que inclusive hoje já tem, daqui a pouquinho, se já não começou, tá pra começar já, a etapa da Xfinity, né? Quer dizer, que vem primeiro, porque caramba, a Truck Series não corre em Atlanta, ela corre em Lime Rock. Sim, a Truck foi pra Lime Rock. A Truck corre em Lime Rock, mas a NASCAR corre na Xfinity, assim como a categoria principal. Já vai começar. Eles já estão nas voltas de aquecimento já pra prova, vai começar daqui a pouco. Então vai começar já. O pole é o Sheldon Creed, Austin Hill, Sam Mayer, Brandon Jones e Jesse Love são os 5 primeiros. Destaque pra ninguém. A Catherine Led vai correr essa prova, o carro 32. Espero que nenhum retardado ameace ela de morte de novo. Que é o que mais tem, retardado, principalmente torcedor da NASCAR. A grande maioria perde a razão de um monte de coisa. E é isso, Eric. Circuito, vamos procurar as medidas. Eu sei que não se fala medidas, tá, pra circuito, gente, mas eu vou aloprar nesse caso. As medidas. As medidas 99. Ecopark 99, Speedway, 78, 99. inaugurado em 97, felizmente já foi reformado, porque estava horroroso. O custo de construção dele foi de 1,8 milhões de dólares. Na época, né? É. Nós estamos falando de uma pista que abriu em 1960. E outra coisa, Rodrigo, eu peguei a época, nós pegamos a época, né, no jogo do NASCAR Racing, que a pista não era esse quad oval que é o formato atual. Ele era
é o formato oval mesmo. O oval tradicional. O oval tradicional. Depois que ele virou o quadrioval. Sabe quem é o recordista do quadrioval? Nesse atual, formato né? atual, com essa pequena diferença, esse tudo bonitinho, desde 2022, Josh Berry, Nossa, sim. que foi no ano passado, inclusive, 29.361. Esse é o recorde. Mas o recorde geral da pista, sabe qual que é? Cara, tem um tal do Billy... É esse do Billy Bolt aqui? Billy Tô Bolt. vendo aqui. Nossa. Quando a IRL corria em Atlanta. Não, lembrando que isso é uma outra... Ah, não, mas pera aí, Rodrigo. Esse do Billy Bolt você não conta, porque é outra inclinação, tá? Sim. Porque o que acontece? Porque assim, nessa época, de 97 a 21, a distância é a mesma, 1,5 milha, só que As inclinações é que mudam. as curvas eram inclinadas em 24, hoje é 28. Sim, Elas sim. são mais Porém, inclinadas. hoje o monoposto não corre aí nem ferrando. Então, esse recorde do Billy Bolt vai ficar. Até o dia que alguém da NASCAR conseguir fazer a volta mais rápida. Não, o recorde é anulado. Se você reconfigura a pista, o recorde é anulado, ué. Digamos que é o reconfigurar recorde a dos pista. monopostos, Eric, já que eles nunca mais correram aí. Ah, que seja. Enfim, circuito de Atlanta, felizmente reformado, bonitinho. E a temporada começa já tá daquela funilada, né, Eric? Não, pois é, já são. Eu lembro que eu lembro que a gente 9 provas, fez o. faltam 9 provas. Cinco pilotos apenas estão passando pelos pontos. Dá ainda pra ter uma surpresa. Tem muita Lembrando gente que ainda precisando da vitória. Faltam 9 ainda, né? Sim, acabei de falar. Faltam 9. São 9 corridas. 9 corridas, 5 pilotos ainda passar por ponto. Será que teremos Mas- mais de 16 vencedores? Não acredito, não. Eu acho que não vai, não. Vai ser bem interessante. Sabe o que eu esqueci agora, Eric? Ah, Antes da gente ir pro intervalo? ah. Eu não sei do que eu falei a brincadeira do tempo para os ouvintes e agora eu esqueci. Esqueci completamente. Era alguma- gente. Se alguém quiser me lembrar... Era alguma se alguém coisa de, quiser era alguma voltar coisa no de Spa YouTube. Francorchamps. Era alguma coisa de Spa. Sim. Só que eu esqueci completamente. Depois, se fosse eu fazendo isso, porra, nossa, tá pipocando meu. Queridos meu ouvintes, zap. quem quiser volta um pouquinho no YouTube, enquanto a gente está no intervalo. Vamos pro intervalo, vamos pro seguinte, vamos Procura alguém pro escreve. intervalo. Exatamente, deixa eu descobrir o que o Rodrigo falou aqui. O tempo para. Enfim. Vamos pro intervalo então, tchau, até a próxima. Vira aí. Voltamos a apresentar Papo Veloz. Vamos lá, Rodrigo, estamos de volta. Você lembrou, né? O tempo parou. Vamos lá. Lembrei, era pra saber qual foi a única vitória brasileira nas 24 horas de Spa-Francorchamps. E qual foi? Nós já falamos delas aqui. Ah, já falamos aqui no Já programa? falamos aqui no canal. Tem vídeo no canal, tem momentos clássicos no canal contando sobre essa prova. Que, aliás, foi a prova com a menor duração da história. Ah. Entendi. 1993, com Christian Fittipaldi, numa prova que foi interrompida pela metade, antes da metade, por causa da morte do rei. Aí a corrida foi simplesmente encerrou ali. Abandonada. Aham. E aí contou como vitória. Tá na hora de uma nova vitória brasileira, né? Quem sabe Augusto Facos não manda mais uma.
Olha, não se surpreendem. De jeito nenhum. Depois da performance arrebatadora que ele teve na Alemanha, eu não duvido nada. E só não teve melhor sorte em Le Mans porque o carro não deixou. Vamos lá então, vamos dar sequência aqui ao programa. Essa musiquinha do Zelda aí que eu não aguento. Respira fundo, Eric, porque agora você vai ter que falar de Fórmula 1, né? Fórmula 1. Vamos lá, Fórmula 1 chega no antigo circuito de Österreich, que virou a um ringue, que agora é o Red Bull Ring, ou melhor, é metade do Österreich Ring, porque... vamos modernizar a pista, mas vamos modernizar cortando ela no meio. Eric, na época a gente tinha que compreender isso, infelizmente. Não adianta xingar Deus e o mundo. Na época, a cultura não era de multitracks. Tem isso também, né? Não tem o que fazer. Interlagos... Se bem que assim... Se bem que mas olha só, 97, 97. E esse traçado atual, cadê? Aliás, produção, cadê o traçado da pista aqui, pra botar aqui no Você Turbo? Esse traçado atual, ele foi desenhado pelo Hermann Tilke. Sim. Que já tinha começando essa tendência do vamos fazer curvas de pista de... Mas o circuito da Áustria é legal pra caramba. Não tô dizendo que é ruim. Não, eu acho sensacional, principalmente aquele hairpin ali subindo a ladeira. Sim. Né? Que é maravilhoso. Ladeira, a curva Remus. Eric, além do Red Bull Ring, eu lembrei de outros dois que, se tivesse essa cultura já forte do multitrack, a gente já falou de Interlagos, Silverstone também. O pessoal fala pouco de Silverstone, mas aquela parte antiga, depois da nova reta, que você cortava pra dentro já pra pegar as curvas finais, foi destruído. Que seria aquela parte ali depois da largada, que seria uma chicane. Não existe mais. Destruir ali? Que bosta. Uma droga, né? Mas enfim. Eric, vamos lá. Primeiro treino livre, a pole foi do George Russell. Vai abrindo os dados da pista enquanto eu falo os resultados, por favor. A pole é só amanhã, tá, Rodrigo? Treino livre, primeiro lugar, desculpa. George Russell fez o melhor tempo no primeiro treino livre. Max Verstappen, Oscar Piastri, Alexander Duni foi quarto colocado, Pierre Gasly o quinto. Bortoleto fechou em sexto. Eric, vou repetir devagar para ficar bem claro, bem eloquente para todos os nossos ouvintes, seguidores, tanto do FM quanto do Radiosnet, quanto que estão com a gente no YouTube. Alexander Duni, o quarto colocado. Nem tá acostumado a pegar treino livre e ver os novatos tudo lá embaixo, o Duni meteu o quarto tempo. A McLaren, ela tem piloto pro presente, pro futuro e para mais futuro ainda. Vamos ver. O Bortoleto foi sexto. Quem que teve de novato aqui também? O Beganovic. O Beganovic andou no lugar do Leclerc. Dino Beganovic, 18º. E só. De novato foi só isso. Agora vamos pro treino livre 2. No treino livre 2, aí os titulares já voltaram. Lando Norris foi o melhor, com Oscar Piastri o segundo, Max Verstappen o terceiro, Lance Stroll o quarto e Charles Leclerc o quinto. Bortoleto foi o oitavo. Bom pra caramba o desempenho do... Colapinto não passou do 15º no primeiro treino e foi 20º no segundo treino. Aí eu pergunto, o que ele tá diferente do Jack Durham? Quando é que vão perceber que o problema é a Alpine, não é o piloto? Depois do golpe de estado que o Briatore meteu no time, né? Deixa ele lá, problema dele lá.
Aquilo foi golpe. Theo Walter Kinetti, boa noite pra você. Theo, boa noite, seus Russell cavando vogue em outras equipes. Nossa, não, deixa eu falar isso Cavalinho aqui, Gremista, boa noite, Eric, o melhor comentarista desse canal. Pra tu, Rodrigo, só noite, tchê. Eu vou falar o que significa esse tchê teu. Né, ô Série B? Ó, deixa eu te falar um Fala, negócio Eric. aqui, ó. Toto Wolff insistiu que, abre aspas, tudo está normal, fecha aspas, em termos... nos termos da discussão do contrato do George Russell. Né? Falando que algumas conversas você precisa ter, né? Em meio à sugestão do Russell que eles estariam tendo, que o time estaria tendo conversa com o Max. Mas isso é mais sabido. Isso é mais sabido do que o Festival de Parintins terminar com o título ou do garantido ou do caprichoso. A Mercedes está atrás do Max Verstappen. O que era burburinho lá atrás, que muita gente duvidou, confirma-se agora. Quer dizer, não está batido o martelo, mas eles nunca vão falar estamos negociando. Não vão falar nunca. Até porque isso deve estar numa tentativa de guardar essa informação a milhão. Mas... é isso. A Mercedes está atrás do Max Verstappen e George Russell, sentindo-se desprestigiado, óbvio, tá começando a acelerar tudo, já ganhou no Canadá, já tá andando bem na Áustria, é nome forte para buscar a vitória e já tá tentando abrir uma vaguinha em outra equipe. De repente sobra pra Red Bull pra ele. Eu acho impossível, mas George Russell não vai ficar a pé no grid, pode esquecer. Se o Verstappen for para Mercedes, vai frustrar por completo a Aston Martin. Eu ainda acho que o Verstappen vai para a Aston Martin. Inclusive a própria equipe lá nas 24 horas de Spa é um carro da Aston Martin que carrega o nome do Verstappen e o número 33. E outra coisa, Rodrigo, foi dito que o... Assim, pela equivalência, talvez você esteja falando besteira. Mas imagina o BNDES da Arábia Saudita. Sim. Eu presumo que seja isso. O BNDES da Arábia Saudita estaria enviando um caminhão de dinheiro. Não, caminhão não. Dinheiro. Caminhão não. Ele tá enviando a frota toda. É muito mais do que só um caminhão de dinheiro, Eric. É um valor inimaginável. Um valor que todas as nossas reencarnações não vão conseguir juntar. Não mesmo. Até onde isso vai dar, sabe Deus. Vamos ver, né? Mas não acredito que o Verstappen vá pra Mercedes. Aí o problema vai ser pro Russell. Tipo assim, eles estão olhando pro Russell falando, a gente tá atrás de um melhor que você. Se não der certo, como é que vai ficar com a cara do Russell? Russell tinha que pedir o triplo de salário. Falar, agora eu quero o triplo. Não sei também se foi uma boa ideia o Russell soltar isso pros quatro ventos, viu? Porque, cara, é isso. Você se sente desprestigiado. Como é que você vai encarar a equipe que tá por um motivo, tá te menosprezando, e você vai depois olhar pra esse piloto com que cara? Tem coisas no mundo do esporte motor que eu nunca vou entender, né? Nunca. Já diria Devon Butler, o Paddock fala. O Paddock fala. Só que nesse caso o Paddock não tá falando, ele está urrando. Berrando. Que a coisa tá muito complicada. Não, tá... Nossa, tá... Como diria... Eric, você essa pegou tá pegando... o tamanho do circuito do Red Bull Ring? Peraí, aí nessa brincadeira que eu fui ajeitar aqui a câmera, eu Tirou a propaganda. Ah, não dá, né? Não vai Tá ganhar aqui. o Prolabore desse jeito. Não, vamos lá. O formato atual, que é de 2016,
São 4.326 metros, são 10 curvas. O recorde atual é 1.5619 do Carlos Sainz 2020 com a McLaren. E o que mais que a gente pode falar sobre isso? Acho que foi, né? Que essa prova, de novo, vai levar a expectativa, às vezes chata pra caramba, do monte de piloto que vai escapar na curva Hint e vai pagar punição. E a gente vai ficar de olho em quantas punições os pilotos vão ter. Tô achando que vai fechar um bingo ali, né? Aquele Não, bingo provavelmente. ali que tem um monte de chuva de pênalti, que tinha um desses aí. Pode ter certeza. Nessa pista, com certeza. Não, tava certinho. Eu tirei a câmera aqui. Porque quando você bota no... Tava na posição certinha. Quando você aumenta a imagem... né? Ele dá uma sumida, aí. lógico. Eu percebi que a interrogação ali fica bugada ali na fonte. Depois tem que ajustar. Não, tá direito. Mas a outra não ficou. A outra não ficou, engraçado. Só ficou na primeira, vai entender. Vamos lá, próximo assunto, Rodrigo. Por que eu abri o... Vamos lá. Próximo assunto, né? A gente continua do lado do Atlântico, só que em 2 rodas e a nossa saideira, pelo menos na rádio. MotoGP. Vamos lá então, com uma corrida que costumava ser disputada no sábado até algum tempo atrás, mas agora nós temos essa pista, o Grande Prêmio da Nederlândia, que agora acontece no domingo, né? Nessa pista sensacional, mesmo não sendo sombra do maravilhoso circuito que já foi um dia. Mas ainda continua um baita circuito. Sim, óbvio. Só pra dizer o porquê, pessoal, essa primeira parte do circuito ali da Rabote, que é a primeira curva, até mais ou menos a Ossenbrocken, que é a terceira curva. Ossenbrocken, é isso. Aquilo ali, na verdade, foi uma, entre aspas, emenda de um trecho gigantesco que tinha antigamente ali. E que durou bastante tempo até. Essa mudança é recente. Perto da história do circuito, né? 2000 e... Assim, a última corrida no layout antigo era 2005. 2005, vai vendo. Não é? Inclusive foi nessa pista que Michael Durham fez um dos maiores milagres. Em classificação, ganhou a corrida e partiu pro pentacampeonato consecutivo, coisa que só Valentino Rossi igualou. Ainda existe, né, Rodrigo? Eu tô vendo aqui. Ainda existe alguns dos restos mortais dos Sim, não dá pra antigos. ter corrida, mas existe uns pedaços de recordação. Eric, Oi. Temos o top 10. Então solta aí. Fábio Quartararo. Isso na ordem de quem fez os melhores tempos dos 2 treinos, né? Fábio Quartararo, Alex Marques, Pedro Acosta, Marco Bezek, Francesco Banaya, Marc Marques, Fábio de Gian Antônio, Maverick Vinhales, Franco Morbidelli e Johan Zarco. Uma Yamaha, 2 KTMs, uma Aprilia, uma Honda, 5 Ducatis. Adivinha quem é a 6ª Ducati que não entrou no grid? Não do piloto pesquei. que tá achando mais importante debater por causa de um número, em vez de acelerar. Né, Fermin Aldeguer? Puta merda. É mesmo? Meu Deus do céu. Olha... Gente, até que alguém me prove o contrário, a Ducati é que carrega o Fermin Aldeguer, tá? Aqui, Rodrigo, o traçado atual, tá? Da MotoGP, tá? Que tem. O que acontece? Tem. Não sei se vocês conseguem. Não sei se o pessoal da rádio está vendo aqui. A MotoGP, ela usa ali aquela curva, essa curva que vem antes da Hülkenberg ali, né? Ela usa a parte mais aberta, né? Não vai usa uma parte mais aberta dessa curva
Esse traçado tem 4.542 metros, 18 curvas, o recorde é 1:31.866 do Banaia no ano passado. E tem o trecho que vai traçado... da Dukenslot até o até S ali... final, que é maravilhoso. É um monte de curva rápida. Não, e o... até você parar no S. Tem que meter o freio. Não, pior que... Mas, ô Rodrigo, mas olha só. Tu tem que dar uma telegrafada naquela última curva ali, antes na Hans Roik ali, senão tu vai embora. Sim. Tem que dar uma telegrafada ali. Eu sei que eu tava jogando esses dias no jogo do MotoGP. Eric, alguns números muito interessantes, tá, pra gente falar. Sabe quem tem mais vitória nessa pista? Quem seria? Valentino Rossi, 8. Giacomo Agostini com 6, Mick Durham, todo mundo conhece como Mick, como Michael, enfim, tem 5. Rossi também é recordista de poles, 5 poles, 4 do Mick Durham. Sabe quem vem em terceiro? Chuta. De pole? É. MM já não. Kenny Roberts. Nossa. Com 3 vitórias. Olha o que eu tô vendo aqui, Rodrigo. Em 2024, a melhor volta foi do Banaia, que por sinal foi o tempo da pole, e a melhor volta em prova também é dele. Recorde de velocidade pertence ao André Dovizioso de 2019, Eric. Fala aí. É isso que eu tava falando. Você tá mencionando, obviamente, tá mencionando a categoria principal, no caso, né? Porque Lógico. o Valentino Rossi aqui tá marcando como 10 vitórias, que tem... Sim. Que ele tem uma vitória na 125 e na 250. Não, a principal. Não, Moto 2, vou falar esse... na Moto 2. Felipe Salat, Arão Canet, Manuel Gonzalez, Tony Arbolino, Ivan Ortolá, Joe Roberts, Izan Guevara, Jake Dixon, Marcos Ramírez e Alonso Lopes passaram pro Q2. Por 95 milésimos, o Diogo Moreira vai ter que disputar o Q1. E aí na Moto 3 a gente tem... Vamos lá, abre, janelinha, abre de montão. Tá, a hora que destravar o Opera eu agradeço. Eu não sei porque que o meu computador tá travando tanto. Sei, preciso limpar. Luca Luneta, Davi Munhoz, Roel Kelso, José Antônio Rueda, Valentim Perrone, Davi Almança, Scott Oden, Denis Foggia, Adrian Fernandes, perdão, não é o Angel, é o Adrian. E o Ricardo Rossi, os 10 que passam pro Q2. E tivemos, Eric, a classificação da Moto E. Moto E que teve uma... Primeiro deixa eu passar da MotoGP, porque Marc Marques, esse ET fez as suas hoje de novo. Ele levou um tombaço, foi pro box, foi pro centro médico, não teve nada, não sofreu fratura, arranhão, luxação de nada. Voltou pra pista e fez o melhor tempo do Q2. Vamos fazer Q2 melhor? Q2 não, perdão, do FP2. Eu mandei pra você no WhatsApp a timeline disso. Vamos lá. Rápido que a gente tem que falar da Moto E. Não, vamos lá. 11:42, ele sofre acidente na curva 15, né, a mais de 190 por hora e sofre impacto no cotovelo de 27G. 11:45 ele tava no box. 11:56 ele foi liberado pelos médicos. Meio-dia tava voltando pra pista. 12:07 tava marcando volta mais rápida. Num espaço de 15 minutos, Rodrigo? Por aí. Esse ET é um ET. Não, 25 minutos. 25 minutos. Eric. Vamos lá. Moto Q2. Moto E fez sua classificação, já tem o grid definido. Mattia Casadei na pole. Aí tem Andrea Mantovani, Jordi Torres, Nicolas Spinelli, Matteo Ferrari, Alessandro Zacconi, Eric Granado de volta depois da fratura terrível que ele sofreu em Le Mans, Lorenzo Baldassarri, Kevin Zanoni e Hector Garzó, que usa o número 1 na moto. Porque pilotos usam o número 1 na moto. Deixa eu pegar o resultado do Q1.
Só pra gente ver que posição que a Maria Herrera vai largar. Porque começa do... Não, ô Rodrigo, não, já tá aqui já combinado. Calma. Ela já chegou combinado. 14ª posição. Sim. Queridos Eu ouvintes, explico o a Eric, ele gosta de me trollar. Relaxa, Eric, hoje você é o apresentador. Eu vou ficar quieto aqui, né? Então, 5 minutinhos de alegria temos ainda. Vamos lá. Jacopo Rossilt. Eu nunca vi esse nome, mas tudo bem. Alessio Finello, Luca Bernardi, Maria Herrera, Tibor Varga, Diego Pérez, Rafael Fusco e Tommaso Ock. Os 18 pilotos da Moto E. Amanhã já tem as 2 corridas. Depois da gente passar, Dino. Rodrigo, Aliás, vamos Eric, fazer o seguinte, Rodrigo. dá tempo de passar. Temos ainda 5 minutinhos de alegria? Hã? Sim, vamos passar a agenda então. Vamos aproveitar o embalo. Eu tenho que tirar. A janela tem que destravar. Quer falar, temos agenda então. Deixa destravar tudo por aí. Pronto. Chama de novo, Eric. Nossa, travou tudo. Vamos lá então. Aqui a gente tem mais 5 minutinhos de alegria. Vamos pra agenda então, né? Chegou a hora da nossa Parabéns. agenda. A corrida da... Pera, Eric, X20 em pera. Atlanta. Sheldon Creed vai liderando a corrida. Estamos na volta 24 de 153. Oi. Não, eu tô parecendo um robô aqui, tá tudo travando, tá horroroso. Qual foi o problema agora, Rodrigo? Não, é que a gente não escutou o seu começo. Você tava falando da né? Xfinity. O Sheldon Creed começou a corrida da Xfinity e o Sheldon Creed está liderando na volta 25 agora. Vamos lá então, começando na manhã de sábado, 4h50 da manhã tem a Fórmula 3 no Red Bull Ring. 5h30 da manhã a Super GT em Sepang, a corrida do Super GT em Sepang. 5h50 a classificação da MotoGP. 7h15 temos a primeira corrida da Moto E. 7h50 a classificação da Moto 3. 15 para as 9 classificação da Moto 2. A tosse bate, muito obrigado. 9h15 da manhã a primeira corrida da Fórmula 2. 10 da manhã a corrida sprint da MotoGP. 10h30 a classificação da NASCAR Truck lá em Lime Rock. 11 da manhã a classificação da Fórmula 1. 11h10 a segunda corrida das 24 horas de Spa-Francorchamps. Ixi, pera, travou aqui, Eric. 2 da tarde Só repetindo, pera aí, ó. 11h10 Truck Series. Pera aí, Eric, pera. Oi. 11h10 a segunda corrida da Moto E. É porque travou tudo, tá terrível esse final de live, pessoal. 11h30 a largada das 24 horas de Spa-Francorchamps. Normal. Aí 2 da Claramente. tarde 11... a corrida da NASCAR Truck Series. Isso. Agora você continua, Eric. Aí vem, e às 8 da noite, a corrida da NASCAR em Atlanta, né? Da Cup Series. Aí domingo, 3h30 e 5 da manhã, as corridas da Fórmula 3 e Fórmula 2. 6, 7h15 e 9 da manhã, as corridas da MotoGP, né? Moto 3, Moto 2 e MotoGP. 10 da manhã, Grande Prêmio da Áustria. E 11h30, a chegada das 24 horas de Spa-Francorchamps. E acabou. E o povo vai ter tarde e Acabou. noite. Teremos a parte. Pra pessoa que. E eu queria falar aqui, só que pra vocês que só gostam de ver esporte motor porque tem BR na pista, vocês têm o Gabriel Bottolito na Fórmula 1, tem o Rafael Câmara na Fórmula 3, tem nas 24 horas de Spa, o João Paulo Oliveira e Igor Fraga na Super GT, o Diogo Moura na Moto 2 e o Eric Granado na Moto E, Rodrigo. E acabou. Beleza. Acabou. Acabou. E a gente volta
Segunda-feira na já rádio. que eu tô... Acabou e travou tudo aqui, né? Tá travando, tá terrível. Não sei o que acontece com isso. Mas enfim. Vamos continuar na rádio, né, Eric? Ou vamos continuar no YouTube. Falar, segunda-feira a gente volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal aqui. Não, isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar agora. Pula pro YouTube que a live... O pós-rádio hoje vai ser... E é o Rodrigo que tá travando, pessoal. Mas é o Rodrigo que tá travando aqui, porque eu tô vendo aqui na live, aqui no retorno aqui, tá funcionando normal, entendeu? É o Rodrigo que tá travando. Pessoas, segunda-feira a gente volta aqui, 9 da noite, aqui com mais uma edição do Papo Veloz, né? Com o Rodrigo apresentando e falando de todas as coisas que a gente mencionou aqui nessa sexta-feira. Pro YouTube que tem mais live, vai ter mais tretas, muitas tretas. Mas aqui na rádio, aqui no 92.6 na Bahia, e quiser acompanhar na rádio a programação musical, fique à vontade. Quem quiser ouvir a gente falando mais alguma abobrinha, pula pro YouTube, ou tanto do Papo Veloz quanto da Prime News. E é isso. Segunda-feira estamos de volta. Pô, tchau. Não tem mais programa hoje. Só no YouTube. Semana, inscreva-se em nosso canal e siga nossas redes sociais. @PGM Papo Veloz. PGM Papo Veloz.